Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando uma tradição espiritual se corrompe. Até mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando uma tradição espiritual se corrompe. O sagrado também se corrompe? Né? É uma questão. Né? A gente tem que pensar que, embora todas as religiões, todas, tenham algum fundamento que o Ken Wilber ele se refere com a expressão uma filosofia perene, que sempre tem um conteúdo que é uma verdade universal. Então, por exemplo, no cristianismo tem a ideia do amor, amar uns aos outros, existe a questão do perdão, existem algumas questões assim que são belíssimas e que elas estão presentes em todas as filosofias e todas as religiões, que nem sempre é seguido pelos seus seguidores, né? Porque a gente tem que lembrar que os seres humanos vão tentar achar uma brechazinha, tentar achar alguma coisa, modificar alguma coisa, interpretar de outro jeito. As religiões que têm uma fundamentação em textos escritos vão colocar nas suas crenças, no seu arcabouço de regras, de normas, as ideias e os valores de uma época que às vezes não vai perdurar, são valores que, sabe, a própria ciência, a própria a evolução do ser humano vai mostrando que são ineficazes, são ineficientes, são obsoletos, são, sabe, que não tem mesmo uma utilidade e que às vezes justamente vai ser aquele pontinho por onde a civilização toda vai emperrando, porque não vai crescendo, porque tem aquela crença, aquela visão de mundo que está distorcida, que numa época pode ter sido até bem avançada, mas não acompanhou essa evolução, né, que o ser humano foi tendo. Então se corrompe. Corrompe porque corrompe o ser humano. Tem essa tendência, existe a gente não, nós não vivemos num mundo de seres iluminados, a gente tem as nossas fraquezas, as pessoas pensam que uma distorcidinha aqui, né, vai dando usos políticos, usos para obter benefícios materiais, financeiros, enfim. As pessoas vão corrompendo esse sagrado, né? Corrompendo o sagrado não, corrompendo as tradições. Primeiro a gente tem que entender assim, a diferença de sagrado e tradição. O sagrado é intocável, né? O sagrado é intocável. Quando a gente fala que o sagrado é intocável, a gente está dizendo assim, o princípio divino que está presente em tudo, ele não sofre corrupção. Né? É justamente o princípio divino, mas a gente pode não estar mais ligado a esse princípio. E quando a gente fala de tradição, a gente está falando de costumes. Vamos pensar assim. Quando você pensa quando surgiram as religiões, você tem que pensar que os períodos em que essas religiões todas surgiram, muito raramente alguém conhecia escrita, tinha acesso a escrita. Hoje é tão fácil alguém pegar, tem qualquer dúvida, acessa o Google e resolve tudo naquele instante. Assim, a gente tem que entender que até muito pouco tempo atrás, né, eu mesma, assim, quando comecei os meus estudos, importar um livro era 3, 4 meses de espera. Né? E a gente eu resolvi estudar coisas que existiam poucos livros em português, né? Poucos livros traduzidos e autores brasileiros então quase nada. Então a gente tem que pensar que assim, sim, eu fui formando uma biblioteca com grande parte de livros que levavam meses para chegar.
E como é que eu ia descobrir eles? Porque também não tinha Google para saber. Então, os livros antigamente, eles tinham nas páginas, nas últimas páginas, referências de temas de outros livros, de autores com assuntos parecidos, que complementavam. Então, a gente ia atrás deles, um livro fazia uma remissão ao outro. Então, a gente ia tendo o que a gente poderia procurar e ia formando uma biblioteca dessa forma, né? Muito precariamente. E isso, gente, há o quê? Há 20 anos atrás, menos, tá? Então, assim, e como é que as pessoas faziam? Quer dizer, quando você tinha uma religião, você tinha uma filosofia, você tinha alguma ideia, como é que o povo participava disso? Era muito difícil incutir conceitos, ideias para pessoas que estavam vivendo uma vida bastante simples, né? Aquela coisa, sobrevivência, plantar, colher, viver. Então, assim, eles criavam tradições. As tradições seriam ritos, seriam costumes que a gente gosta. A ritualística é uma coisa tão inerente aos seres que eu não excluo outros seres. Por exemplo, um gato, um cachorro, quando faz um círculo para deitar, quando espalha areia, chuta como se tivesse areia e não tem areia, não é chão, né? Tem algumas coisas que é o jeito de dormir, o jeito de fazer as coisas, tem os horários. Os seres têm essas coisas de uma ritualística, né? O movimento das aves em grupo, como é que eles sabem que eles vão achar quando eles migram, né? Como é que eles sabem as rotas? Então, essas coisas assim, tem um aspecto que é instintivo, tem algumas coisas que é meio ritualística, né? E a gente vai aprendendo os conceitos da religião com práticas, né? Então a gente vai aprendendo conceitos com as práticas. Então, por exemplo, hoje a gente não tem necessidade de acompanhar o movimento da lua, a gente não tem essa, porque a gente tem lâmpada, né? A gente tem, se tiver uma fase de seca ou uma fase de inverno rigoroso, a gente tem formas de conservar alimento, de armazenar, de assim. Então, em tese, hoje você ter a preocupação em estar se ligando com esses ciclos naturais não é uma questão de sobrevivência, mas já foi, né? Mas já foi assim. Hoje a gente faz isso para manter essa ligação sutil com alguns aspectos que a gente que estão ocorrendo ainda, que a gente ainda está sob a influência dessas influências cósmicas, mas a gente não necessariamente está precisando delas numa questão de sobrevivência. Mas em outros momentos da humanidade, tudo isso era reverenciado, era alertado, as pessoas precisavam saber que estava havendo uma mudança de estação, então elas faziam ritos de fertilidade, elas faziam ritos de agradecimento, elas faziam ritos de. E isso era um fator de união, de criar uma uniformidade em relação aquele povoado, aquele clã, aquele grupo, né? Então as pessoas elas sabiam que aquilo era uma marcava, né? Então todo mundo, era o jeito de avisar todo mundo, assim, olha, voltou a fase de fertilidade, voltou a fase agora de armazenamento. Então a gente já sabe que agora todo mundo tem que matar os bichos, fazer salgar, fazer conservas, porque vai começar uma fase de esfrio. E então cria-se costumes, práticas que vai formando uma tradição, tá? A tradição é a parte humana, né? Então, a parte humana de uma religião, de uma filosofia, é a parte que sim, ela é sujeita à corrupção, né? Então, assim, primeiro, ficar no formalismo, né? Eu vejo muitas vezes bruxos ficarem degladiando com, gente, vamos fazer pelo norte, pelo sul, não pode inverter calendário, não pode fazer isso.
lua cheia é para isso, lua nova é para aquilo, não pode fazer ritual assim. A forma, ela tem uma função, mas a forma, ela não tem a ver com a essência. E é aí que acontece. Se ela vai perdendo, ela já é uma forma de corrupção quando as pessoas elas não vão atrás de entender e saber o que é aquela, porquê daquela forma, né? Porquê daquele rito, por que se acende tal cor de vela, por que se faz tal coisa, o que está por detrás, até para a gente saber, tá, e na falta disso faz o quê, né? E na questão do sagrado, o sagrado está sempre presente, gente, e ele renasce. É interessante quando a gente vai estudando as religiões, vai estudando a evolução das religiões, e a gente vai vendo assim, como tem divindades que estão relacionadas à lua, à fertilidade, ao crescimento, e aí quando você vai analisar a mitologia, a história dessas divindades, assim, você vê assim, similaridades em diversas culturas, diversos povos. Pode ser que tenham tido contato? Algumas é bem improvável que tenha acontecido. Por que então pipoca coisa parecida, né? Gente, eu fiquei maravilhada uma vez que eu comprei um livro sobre os xamãs da Ilha de Marajó, e a gente vê as semelhanças que tem com algumas mitologias celtas. A gente fala assim, gente, é só nome diferente, lógico que algumas peculiaridades em relação a ser uma questão, um lugar tropical, vai ser diferente, mas a base é muito parecida, é muito parecida. E aí a gente pensa assim, qual é a fonte, então? A fonte é justamente o sagrado, né? Esse sagrado, quando a gente foca, e aí vem uma questão que a gente, né, eu tenho que puxar a sardinha para o xamanismo, para a Wicca, que a ideia, quando você tem técnicas que você acessa o sagrado, que você acessa essa fonte, você se liga ao espiritual, a ideia do religar, você não precisa de livro, né? Você não precisa do livro, e assim, e mesmo que alguns grupos, algumas pessoas estejam distorcendo alguns aspectos da sua religião, ela consegue, existe a forma de você acessar a origem, né? E acessar até conhecimentos que você mesmo teve de outras vidas, né? O conhecimento, aquilo que você faz, aliás, a nossa história está toda registrada nos registros acásticos e a gente tem como acessar, né? Quando a gente faz por meditação, por adivinhação, em bola de cristal, em espelho negro, a gente tem jornada, a gente tem formas de estar acessando sonhos, né? A gente tem como acessar. Nós somos seres multidimensionais. A gente não está só aqui. O ser humano não é só o corpo e a gente continua, a gente não continua e recomeça do zero. Não, a gente tem como acessar aquilo que já foi nosso conhecimento, nossa experiência e poder trazer para agora. É que nem sempre é atual, né? Nem sempre é atual. Eu vejo, por exemplo, muito hoje em dia, uma evolução na magia, né? Então, se antigamente as pessoas tinham uma necessidade de acender, de fazer uma coisa mais formal, uma coisa mais elaborada, cada vez parece que está ficando mais sutil. O sutil está tendo um efeito mais ou tão forte quanto, né? Então a gente não, eu sinto isso, eu estou sempre aberta. A gente tem gente que usa hoje em dia a tecnomagia, né, gente? E com relatos, com testemunhos de que funciona.
Algumas coisas eu já experimentei. Eu ainda gosto, eu tenho, né, o aspecto artístico, então eu gosto de confeccionar e fazer algumas coisas eu mesma, né? Eu acho que isso agrega uma energia, cria um elo, né? Mas muita gente usa tecnomagia, né? E assim, considerando, eu vejo pela a mudança que aqui no nosso Coven a gente teve que fazer em função da pandemia, que foi de fazer esses vídeos e fazer também todo o nosso processo de ensino virtual, ah, que não prejudicou em nada, pelo contrário, agregou. E então a gente tem que ter uma abertura e começar a pensar que essas coisas também a gente vai viver já já, essa história de multiverso, e isso é muito conceitos de magia, né? Na verdade, muitos desses pesquisadores, primeiro começa com os artistas, né? Eles que têm essa percepção de alguma coisa, eles traduzem, escrevem, e aí o mundo científico vai atrás de desenvolver alguma coisa parecida, né? E sim, muitos desses escritores, eles têm essa formação bruxal, mística, né? Então, sim, a gente está caminhando para um mundo em que essa parte mágica e tecnológica vai estar muito associada, né? Então, a gente tem que ter uma abertura, uma certa capacidade de aceitar essas coisas, né? E começar a pensar, porque a magia, ela sempre foi evolutiva. A magia sempre foi evolutiva, né? As pessoas antigamente faziam as coisas de um jeito porque era aquilo que eles tinham. As pessoas hoje em dia elas ficam muito preocupadas, tem que comprar um caldeirão, tem que comprar colher de pau, vassoura, não sei o quê. Eu falo assim, gente, pensa que esses instrumentos eram os instrumentos cotidianos de uma casa, né? Que também tinham funções mágicas, né? As pessoas nem tinham recursos suficientes para ter instrumentos exclusivos para fundamentalmente a parte da magia. As pessoas faziam as coisas com os instrumentos que elas tinham, né? E funcionava. Então a magia sempre foi uma coisa que é usar o recurso que você tem disponível e você mesmo porque o sagrado está sempre disponível, né? E a gente vai usando, porque as coisas têm uma natureza simbólica além de física, né? Então, quando a gente usa os materiais num ritual, num feitiço, a gente está usando, na verdade, a gente está só materializando um símbolo, né? Então, não corrompe. O sagrado não corrompe, o sagrado pode renascer se de repente uma religião, uma filosofia foi se corrompendo. É comum que quando a religião vai se associando à política, a parte financeira, material, ela vai se corrompendo naturalmente e ela vai perdendo eficiência, né? E aí as pessoas vão apelando cada vez mais, né? A gente percebe que é aquela coisa que eu já falei para vocês sobre a forma de pensamento, né? Que precisa ser alimentada. Então, se você não está realmente ligada com o divino, você vai alimentando formas de pensamentos que vai precisar cada vez mais coisa. E aí, em algumas filosofias e outras religiões, começou essa história de sacrifício de animais, sacrifícios humanos, e todo tipo de derramamento de sangue, de guerras, toda religião quando vai por esse viés, ela vai é um declínio, né? Vai se declinando, vai perdendo força, porque se mesmo quando tenha no seu cerne uma filosofia que é interessante, a incoerência vai afastando as pessoas disso, né? E outras retomam esse sagrado, dão uma roupagem, dão uma nova. Às vezes as divindades são renomeadas,
né? A gente, se você pegar a parte histórica das religiões, vocês vão ver como, assim, determinadas divindades com características muito parecidas, né? Vão aparecendo em diversas culturas, né? Com outros nomes, com algumas nuances relacionadas aos povos que elas são pertencem ao panteão, né? Mas sim, essa a parte do sagrado não corrompe. A corrupção é humana e é por isso que ela renasce, né? A gente está vendo um avanço bem significativo do paganismo, das religiões pagãs, o Wicca, xamanismo, porque está tendo, sim, um desencanto, né? As religiões oficiais, elas estão trazendo um grande desencanto, né? Elas estão até essa coisa de se aferrar a ideias de que terra plana, antivacina, teorias de conspiração, né? À medida que as pessoas vão vendo que isso não é verdade, elas vão se afastando, né? E aí joga tudo fora, joga o certo e o errado junto, né? É aquela história, a pessoa não honrou o princípio divino, os conceitos, até o sacrifício dos seus fundadores para criar aquela religião, para criar aquela ideia, não foi honrada, ela se perde, mas ressurge sobre outra roupagem, tá certo? Gente, eu tô com muita dificuldade de arranjar temas, né? Então, quem tiver com ideias de sugestões de pauta para a gente estar discutindo, eu vou fazer o próximo vídeo, eu vou fazer um pouquinho de previsões para 2023, mas eu estou aceitando sugestões, tá certo? Quem está gostando dos vídeos nossos, por favor, deem seu like, comentem, deem um tchauzinho. Quem também puder fazer compartilhamento, divulgar, ou sugerir pautas, a gente está aqui, tá aceitando. Até mais então. Tchau.